Olá! Vamos seguir a nossa sequência de estudos do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca do pensamento de unificação e eu já vou aí compartilhar com você o livro a partir de onde nós estamos fazendo essa série. Basicamente, está aí na sua tela, o livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. E aí também já tem aí como você pode acessar o livro, né? Então está aí disponível, né, no site www.unificacionista.com e aí também já tem o QR Code para você rapidinho aí acessar o site. E ali no site, as dicas que eu sempre dou vai ali no menu, né, no alto da tela, ali no lado direito, tem o menu onde você vai ter vários conteúdos dentro do site, mas você vai ali para obter o livro na parte de literatura. São mais de 60 livros disponíveis, todos eles ali gratuitamente, você pode fazer o download e eu sempre recomendo. Faça o download do livro, né? Desce a página, você vai encontrar ali o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Tem outros conteúdos, mas enfim, né, nós estamos trabalhando com esse livro. Mas faça o download, né? Apesar que no site a gente colocou ali uma ferramenta que permite você manusear o livro, virar ele, folhear e tal, mas é importante, né? Eu sempre sugiro, é grátis, faz o download, tem o livro no seu celular, no seu tablet, aí no seu laptop, enfim, né? O material é importante estar à mão para você, a hora que você tiver um tempinho, sempre recorrer ao livro, eu sempre reitero isso nas aulas que nós estamos fazendo, tenha o livro em mãos, recorra a ele, né, porque como eu sempre menciono também, nessas aulas facilitadoras eu tenho trazido partes, trechos, as ideias que no meu entendimento são as ideias mais importantes, as ideias centrais, os conceitos que ao estudar aqui nessa aula facilitadora, tendo bem entendido aqui o que a gente está discutindo, explicando, tenho certeza que quando você for ao livro, você recorrer ao livro, você se debruçar sobre ele, tenho muita certeza, posso afirmar muito tranquilamente que você vai ter mais facilidade, né? Por isso denominamos essas aulas aqui aulas facilitadoras. Estamos aí já com um bom volume de aulas, né? Estamos aí com um número bom de aulas, avançando bem. E aí, como você está vendo na sua tela, nós estamos agora aí trabalhando no capítulo sobre ética. Um pequeno resumo, na aula anterior aí, que já está disponível, nós fizemos uma introdução, onde a gente discutiu ali, primeiro, né, eu trouxe um gráfico, né, e esse é o ponto mais bacana, né, se você não viu essa aula, se viu, não ficou muito claro, volte lá, porque numa parte da aula, eu coloquei ali um gráfico que eu venho elaborando, venho utilizando ele ao longo de outras aulas, em outros capítulos, e ali a gente pôde entender, eu pude explicar, ou pretendi explicar, espero que tenha sido eficiente nessa tentativa de explicar essa estrutura do livro, né? Por que nós estudamos, ao terminar os 3 capítulos mais importantes ali, o primeiro capítulo sobre Deus, a teoria da imagem original, o segundo capítulo, como falamos sobre ontologia, uma teoria do ser, aplicando e replicando aqueles atributos de Deus em todos os seres existentes, e o terceiro capítulo, né, um capítulo muito especial, aí, tratando sobre a teoria da natureza humana original, a partir do pensamento, do pensamento de unificação, a partir da perspectiva do pensamento de unificação. E na sequência começamos uma série de capítulos que na aula anterior expliquei bem ali por que a gente tratou sobre axiologia no 4º capítulo ali falando sobre valores, no capítulo anterior que a gente finalizou aí falando sobre teoria da educação, né, especificamente só de lembrança, né, o gráfico lá mostrou, né, que a gente estava tratando sobre uma das faculdades do intelecto, a faculdade do intelecto, né, no Sun de Deus e do ser humano, especificamente na natureza humana original, né? Estamos tratando sobre teoria da educação com o intuito de buscar realizar o valor da verdade, né? Esse anseio da verdade, o objetivo ou valor acalentado, buscado, intencionado pela faculdade do intelecto. E agora nesse capítulo sobre ética, né, o objetivo dessa explicação que a gente fez na aula anterior e toda a introdução que a gente fez lá, era exatamente para explicar que o pensamento de unificação, através do estudo da ética nesse capítulo, basicamente nós estamos procurando definir, conceituar, esclarecer como a faculdade da vontade no Sun do ser humano busca alcançar e realizar o valor do bem. E aí, vamos já começar a discutir? Vamos lá, então eu já vou avançar para uma próxima tela aí. Antes da gente entrar propriamente nesse ponto aí sobre ética e moralidade, continuando esse raciocínio que eu estava fazendo, é exatamente com relação a
a conceituação de ética, por que, que o pensamento de unificação se debruça e se dedica e desenvolve tão aprofundado e detalhadamente sobre o tema ética? Porque basicamente esse valor do bem, como os demais, né, não são diferentes quando a gente mencionou lá sobre verdade, né, na teoria da educação, e do capítulo seguinte, quando a gente entrar na teoria da arte, falando ali sobre a faculdade da emoção, buscando o valor do belo, mais especificamente nesse capítulo, falando sobre o bem, a gente tem que afirmar, e já é observável, e a gente até mencionou e discutiu e refletiu bastante lá no capítulo sobre axiologia, sobre valores, que o valor do bem, especificamente, né, tal como os demais, obviamente, mas o valor do bem, ele é um conceito, ele é um valor muito importante, muito valorizado, né, um valor muito valorizado dentro da cultura humana. Só que também pobremente conceituado, né? Então a gente observa e é notório, né? A gente vê a fraqueza na conceituação desse valor, o bem, e a divergência, né? A divergência de opiniões, de conceitos, e essa divergência muitas vezes ela é contraditória, conflitante, né? Não há um entendimento e aí vem tanta discussão, tanta polêmica e definições do que é o bem, do que é o mal. Eu lembro que numa tela da aula anterior a gente tem uma frase falando, né, que a sociedade futura ética que o pensamento de unificação propõe, que todas as pessoas, todas as religiões propõem, é uma sociedade onde pessoas boas vivem o bem, né? Uma expressão genérica, como eu mencionei na aula anterior, e aí a gente vai reiterar essa questão, né, de que o conceito do bem é um conceito bastante genérico, muito pouco específico e bastante diverso, bastante divergente e muitas vezes, na maioria delas, conflitante, em combate, né, em confrontação. Mas vamos aí, hoje nós vamos, nessa aula, nessa parte do capítulo sobre ética, nós vamos tratar aí nessa segunda parte, né, sobre ética e moralidade, e a gente vai fazer aí uma definição a partir do ponto de vista, ou a partir da perspectiva do pensamento de unificação, nós vamos fazer uma definição sobre ética e moralidade. Ok? Aquilo que eu sempre reitero, vou reiterar novamente. Eu vou trazendo ideias principais, todo o conteúdo não, né? Senão ficaria muito extensa essa aula. Então, por favor, depois pegue o livro, né? Faça o download, como eu já orientei aí no início da aula, e depois vá lá e estude mais aprofundadamente esse conteúdo, tá? A gente vai discutir, vou trazer as ideias, vou tentar aqui esquematizar alguma coisa, buscar as ideias que a gente já tratou em aulas anteriores, porque a gente agora, como eu já mencionei, a gente vai sempre revisitar, a gente vai sempre recorrer aos conceitos que a gente veio construindo ao longo de todo esse estudo, né? Então vamos lá. Indo aí ao conteúdo que a gente trouxe para hoje, vamos seguir aí. Caderno e caneta à mão, as dicas eu vou dando ao longo da aula. E não esquece, vai anotando porque cai na prova, tá bom? Então vamos lá. Como um ser de verdade individual, cada membro de uma família forma uma base de 4 posições interna, através de ação dar e receber entre sua mente e corpo, ou entre sua mente espiritual e sua mente física. Esta é uma base de 4 posições interna. Por outro lado, várias bases de 4 posições externas são formadas através da ação dar e receber entre os membros da família. Percebe aí, né? A gente já percebe aí de cara, né, com esse trechinho que eu trouxe do livro, que a gente já está revisitando temas e conteúdos que a gente abordou em aulas anteriores. Falamos sobre base de 4 posições, interna, externa, mantenedora de identidade, desenvolvedora, né? E aí, né, como eu sempre faço, né, não vou deixar de fazer também, né, aquela estruturazinha que a gente esquematizou aqui para ajudar no nosso estudo aí da base de 4 posições e principalmente de toda essa argumentação, né, que a gente vai estar fazendo ao longo dessas aulas, não só dessa, mas das outras aulas que virão, tá bom? Então, a nossa estrutura de base de 4 posições, então ele fala ali, né, que, por outro lado, várias bases de 4 posições externas são formadas através da ação de receber entre os membros da família, né, porque tem a questão individual, aonde, né, só a título de lembrança, né, a gente vai colocar ali sempre como centro Deus, né, dessa base, então vamos colocar ali em cima no alto Deus. No nível individual a gente normalmente coloca ali Sun San e Hyun San, ou analogamente, né, na estrutura humana a gente colocaria mente e corpo, e o resultado disso é um indivíduo aperfeiçoado, né? Falamos bastante sobre isso, teoria da natureza humana original, não vamos voltar a essa discussão. E na questão relacional também, né? Seria semelhante, a gente já fez algumas reflexões sobre isso na aula anterior, quando colocamos aqui pessoas, né? Quando a gente coloca, por exemplo, esposo, esposa, né? E aí desse relacionamento surgem os pais, porque vem os filhos, né? E essa estrutura está funcionando muito bem. Esse é
é a proposta aí que a gente está fazendo, ok? Vamos avançar. Na base de 4 posições internas, mente e corpo, dentro de um indivíduo, né? Então sempre que a gente falar base de 4 posições internas, desculpa, eu abri um parênteses assim, interrompi a leitura, mas só para a gente, né, ir marcando os pontos aí. Base de 4 posições internas, tá? Aquela que ocorre dentro de cada indivíduo, né? A mente espiritual deve assumir a posição de sujeito e a mente física a posição de objeto. Posições de sujeito-objeto, a gente falou bastante sobre isso, né? Então aqui abro mais um parênteses. Nós lá no capítulo Ontologia, uma teoria do ser, principalmente quando a gente estuda toda a parte, a segunda parte ali falando sobre um ser conectado, a gente falou bastante sobre as posições de sujeito-objeto, a estrutura ali do dar e receber, e como é que funciona, né, os movimentos que ocorrem, movimentos literais e movimentos funcionais, né, dentro dessa estrutura de dar e receber e da base de 4 posições. A gente falou também sobre o significado ou por que é conceituado posições sujeito e objeto. E, inclusive, na teoria da natureza humana original, ali no 3º capítulo, a gente se debruçou bastante sobre esse conteúdo, né? Porque quando entra na dimensão humana, a gente precisou argumentar um pouco melhor e lapidar esse conceito, né? Falando exatamente sobre mentalidade, postura, atitude, né? O mindset, eu lembro que usei naquela aula falando sobre isso, né? Qual é a postura, a atitude da posição sujeito à posição objeto? Vou falar sobre isso tudo agora? Não, esse conteúdo já está estudado. Se você não lembra, assiste de novo, né? Se não assistiu, assista, porque é muito importante, porque a gente, como eu mencionei, essas aulas, todas as aulas que a gente começou a fazer desde a axiologia até agora o final do livro, a gente sempre vai estar recorrendo a esses conceitos que a gente já construiu lá no 1º, 2º e 3º capítulo. Principalmente no 3º capítulo, quando a gente aplica isso ao ser humano, ok? Beleza? Feito aí o parênteses, agora vamos fechar e vamos seguir aí. Entretanto, desde a queda dos primeiros antepassados humanos, o relacionamento entre mente espiritual e mente física foi invertido, né? Basicamente, essa estrutura de sujeito-objeto, comando e comandado, aquele que é o principal e aquele que é o subordinado, enfim, né? Aquele que é o prioritário, aquele que é secundário. E não tem nada de mais ou menos importante, melhor ou pior, não é por aí, a gente já discutiu. Basicamente é a estrutura e funcionamento. Só que nessa relação sujeito-objeto, mente espiritual e mente física tem essa posição, sujeito-objeto. A mente espiritual ela é prioritária e a mente física é secundária. Importantes tanto quanto a outra, mas o funcionamento é assim. Só que por causa da queda a gente tem uma estrutura invertida, onde a mente física, né, ela acabou assumindo prioridade. Né, as necessidades, demandas, impulsos da mente física estão aí assumindo a posição prioritária, deixando em segundo plano, deixando assim, e de forma até vulgarmente falando, né, inferiorizada, as características e por conseguinte as demandas da mente espiritual. Ok? É um parêntese meu aqui, só para ilustrar o que a gente está falando aí. Então, em outras palavras, a mente física se colocou na posição sujeito e passou a controlar a mente espiritual. Isso é um conceito muito importante que o pensamento de unificação traz para esclarecer todos os problemas que advêm na estrutura de ética, no que diz respeito à conceituação e o entendimento do valor do bem, as ações que vão permitir serem definidas boas, e as pessoas que praticam tais ações também serão da mesma forma definidas como pessoas boas, né? Essa é aquela discussão que a gente iniciou na aula anterior, lembra disso? Está lá gravado, tá bom? Então, como resultado das atividades relacionadas com a mente física, isto é, uma vida buscando alimento, vestuário, abrigo e sexo, estão geralmente recebendo primeira prioridade, enquanto as atividades perseguidas pela mente espiritual, isto é, uma vida buscando valores, está relegada a uma posição secundária. Este é o motivo pelo qual tem sido necessário, por toda a história, fazer esforços para corrigir o relacionamento entre a mente espiritual e a mente física. Muitos santos e sábios enfatizaram a importância de viver uma vida disciplinada e realizar treinamento para cultivar o caráter. Então aí vem a preponderância e a importância, né, desse papel que foi ao longo da história desempenhado pelas religiões, tentando corrigir essa momentânea, temporária e equivocada inversão que ocorreu aí entre mente física e mente espiritual, colocando a mente física como prioridade e a mente espiritual como secundária e inferiorizada. Beleza? Parênteses de reflexão, tá bom? Vamos avançar aí.
Então, desta forma, os seres humanos têm buscado a perfeição de sua personalidade como seres individuais. Show de bola. E a gente viu isso estudando, por exemplo, as visões existencialistas, né, que a gente estudou lá na última aula do 3º capítulo, falando sobre teoria da natureza humana original. Beleza? Isso já está comentado lá, não vamos voltar a toda essa discussão novamente. Por outro lado, no nível familiar, os seres humanos têm feito bastantes e constantes esforços por toda a história para aperfeiçoar a família, ou seja, aperfeiçoar a base de 4 posições familiar. Aí eu vou abrir um parênteses. A gente sabe, são muitos esforços, as religiões preponderantemente têm feito esse papel aí de grandes defensoras, né, dessas qualidades da família, da importância, né, da preciosidade da família na estrutura do tecido social humano, mas por outro lado, né, por causa dessas fragilidades conceituais, né, dos conceitos rasos sobre o que é o bem, o que é o mal, e por conseguinte o que seria ética e moralidade, a gente se depara aí com vários problemas, né, problemas que já são seculares, né, no que diz respeito ao estabelecimento da família, a perpetuação e a manutenção da sua estrutura, né, do seu modelo. Mas enfim, é mais uma reflexão e um parênteses aí. Então, nesse ponto, vamos definir ética e moralidade. Então, caderno e caneta à mão, anota porque eu grifei é conceito. Vai cair na prova, tá bom? Ética é a norma de comportamento humano a ser observada na família por seus membros. Ok? Vamos de novo? Não deu tempo de anotar? Vamos lá. Ética é a norma de comportamento humano a ser observada na família por seus membros. Pera lá, mas a gente comentou recentemente isso, não comentou? Aí tá, você está lembrando, mas não lembra de onde? Nós estudamos aí no último capítulo sobre teoria da educação, uma das 3 nuances ali, dos 3 aspectos da teoria da educação do pensamento e unificação, quando a gente fala sobre a teoria, a educação da norma, né? E é exatamente nesse aspecto da família, do modelo familiar, dessa estrutura, né, da base de 4 posições familiar, que a gente já comentou isso também na aula anterior. Então é nesse ponto aqui que a gente tem que focar e lembrar que a teoria da educação, no que diz respeito à educação da norma, está exatamente trabalhando, atuando no estabelecimento de uma saudável, equilibrada, estável, base de 4 posições familiar, aonde a gente vai conseguir estabelecer padrão de norma de comportamento. Isso que a gente está falando é ética. Todas as relações humanas, elas devem, ou pelo menos deveriam, né? Mas devem, com certeza, serem pautadas, balizadas por ética. Qual ética? Essa ética de uma família bem estruturada, baseada na base de 4 posições familiar, planejada e prototipada por Deus. Não por modelos alternativos, né, modelos secundários ou coisas modernas que estão sendo apresentadas. Lembra, a gente já discutiu sobre isso também lá nessas aulas também, especificamente na teoria da norma, com relação a modelos familiares. Né? Existe um modelo que Deus planejou, existem alguns modelitos, né, adaptações, versões aí que o ser humano implementou por sua pouca compreensão e entendimento. Outro parênteses, sem se aprofundar. Vamos seguir aí. Então, em outras palavras, né, ética é a norma de comportamento na vida familiar, comportamento humano na vida familiar. A norma de comportamento humano que está de acordo com a lei da ação dar e receber, centrada no amor da família, a norma para a base de 4 posições familiares. Então, aí a gente vai ter que revisitar tudo aquilo que a gente já falou, né? Vamos fazer aqui sucintamente, mas a gente já tem essas aulas gravadas, a gente não vai trazer com muita profundidade esses conceitos, porque nós já falamos sobre coração, já falamos sobre amor, já falamos sobre intelecto, emoção e vontade, falamos sobre as posições sujeito-objeto, já falamos sobre a ordem, né, lá na estrutura de ontologia, falamos sobre esse ordenamento dos relacionamentos numa estrutura vertical e horizontal, mencionei isso na aula anterior, falando lá das galáxias, né, dos planetas e das relações, enfim. E depois aplicamos ali na família, também a gente observa esse mesmo ordenamento, quando a gente coloca na base 4 posições ali familiar, existe todo um ordenamento, mas essa questão de ordem a gente vai discutir na próxima aula, tá? A gente não vai se aprofundar muito aqui agora. Mas eu estou fazendo só essa revisãozinha para revisitar coisas que a gente já discutiu e que, se você não lembra, é importante. Na sequência do estudo, antes de seguir para a próxima aula, tratando aí sobre essa questão de ordem e igualdade, eu sugiro que você dê uma olhadinha, se você tem ainda algumas dúvidas e não ficou muito claro, ou assistindo às aulas facilitadoras, ou, né, como eu sempre menciono, recorrendo ali ao livro, né,
vai lá e se socorre ali no conteúdo do livro que ele vai te ajudar com certeza. Então é isso, né? Portanto, a ética é a norma para um ser conectado seguir, a norma para a perfeição da família, que é a segunda bênção. Então aqui fica mais claro e enfático, eu grifei exatamente por quê. É nesse ponto, é nessa afirmação do pensamento de unificação aí que eu trouxe, que a gente já faz essa nova reconexão. Eu estou conectando de novo com aquelas aulas, com aquela aula específica da teoria da educação, falando sobre educação da norma, aquela educação voltada para a formação da base de 4 posições familiar, né, ou relacionando ali com a segunda bênção, como a gente fez no capítulo anterior. Beleza? Então vamos lá. Então, por outro lado, moralidade. Então, vamos conceituar o que é moralidade. Caderninho, anota lá o que é moralidade. De acordo com o pensamento de unificação, moralidade é a norma de comportamento humano a ser observada como indivíduo. Eu, indivíduo. Né? Ah, mas que comportamento é esse? Eu com a minha origem. É a minha relação com os valores que eu tenho, a minha forma de pensar, as ideias, conceitos, leis e princípios, as emoções, a verdade, a beleza e o bem que eu consegui armazenar dentro de mim vão me construindo como um indivíduo de moralidade. Moralidade é esse conjunto, ou esse set de normas, de regras, de comportamento que vão nortear e que o ser humano, a nível de indivíduo, deve observar. Beleza? Dê uma melhoradinha. É o tempo hábil para você copiar o conceito aí, né? Então vamos lá, vamos ler aí o que o texto fala mais sobre isso daí. Em outras palavras, é a norma de comportamento humano na vida individual de uma pessoa. A norma de comportamento humano que está de acordo com a lei da ação do receber, centrada no amor na vida interna desse indivíduo. Parênteses aqui é o Daio, né? Lembra, a gente já falou tantas aulas, né? A conexão do ser humano com Deus no seu relacionamento de coração. Então esse Daio, esse alinhamento, essa sintonia me torna um ser idêntico, mais semelhante, mais apuradamente, mais refinadamente idêntico ao ser original, à imagem original, me dando então como ser humano a característica ou a natureza humana original. Percebe? A gente vai trabalhando aí com esses conceitos que talvez lá no início, quando a gente começou o estudo, tenha ficado assim meio, né? Por que a gente fala e usa essas terminologias, né? Então aí agora a gente vai voltando e recorrendo a essas ideias e vai sedimentando esse nosso entendimento, né? Beleza? Então vamos seguir ali. Então, portanto, moralidade é a norma para um ser de verdade individual seguir. A norma para a perfeição da individualidade da pessoa, que é a primeira bênção. Consequentemente, ética é a norma objetiva, enquanto moralidade é uma norma subjetiva. Então, percebe? Nós estamos agora falando sobre o aspecto primeira bênção. Voltando ali ao capítulo anterior, teoria da educação do pensamento de unificação. O primeiro aspecto, a primeira faceta, a primeira nuance, o primeiro tipo ali de educação que o pensamento de unificação propõe é a educação do coração. Ou ali, entre parênteses, a gente sempre mencionou e referenciou como educação do caráter, né? Formação desse indivíduo plenamente realizado como indivíduo, encarnando, incorporando, personificando de forma individualizada, é óbvio, né? Claro, enfatizamos muito isso, mas personalizando, incorporando de forma peculiar essa imagem original universal que se manifesta individualmente em cada um de nós seres humanos. Beleza? Vamos usando aí todas essas terminologias que a gente está construindo. Então vamos falar um pouco aí sobre ética e ordem, né? Fizemos a conceituação sobre ética e moral, você anotou, né, no seu caderno, e aí nós vamos falar agora sobre ética e ordem. Ética é a norma de comportamento de uma pessoa ocupando determinada posição na base de 4 posições familiares, direcionada para determinado objetivo. Os 3 parceiros objetos, é necessário dizer, essa norma de comportamento deve ser motivada pelo amor. Aí você fica falando assim, nossa senhora, muito texto, né? Então vamos lá. Né? Por isso que eu já deixei aqui na mão aquele esqueminha. Né? Então nós já falamos bastante sobre isso, talvez não o suficiente, mas esse modelo aqui é a base de 4 posições familiares, onde a gente vai colocar aqui exemplarmente para ilustrar, né? Deus, né? Na aula anterior até a gente mencionou que a gente pode colocar aqui também os avós, né? Nessa posição aqui. Aí nas posições aqui, né, correlativas aqui, o pai e a mãe, né? E aí os filhos, todos eles interconectados em relacionamentos, belezinha, show de bola. Aí tem essa questão que ele fala ali,
Ética é a norma de comportamento de uma pessoa ocupando determinada posição na base de 4 posições. Então percebe que essa ética ela não é geral e socializante de forma geralzona para todas as posições, mas que cada uma dessas posições da base de 4 posições vai ter uma ética, um conjunto de regras, um conjunto de normativos, uma etiqueta, a gente poderia dizer, de comportamento na posição que ocupa, né? Que é demandada dessa posição. Por quê? Porque essas posições, lembra que a gente mencionou na aula anterior, nós falamos que existem 12 direções de relacionamentos, né? A forma como, vamos usar os avós, né? A forma como os avós amam, por exemplo, o pai, né? É peculiar da forma como os avós amam a mãe, não é? E como essa mãe ama esses avós, também é uma forma específica que é diferente da forma como o pai ama esses avós. E a mesma regra se aplica aos netos, aos filhos desse casal, que para esses são netos. Como é que os avós amam os netos? E como os avós se comportam originalmente, no que diz respeito à natureza humana original, em relação aos seus netos. E vice-versa. Qual é a etiqueta de comportamento, a regra de comportamento dos netos em relação aos avós? Percebe? E isso se aplica a todos os relacionamentos. O que ele está dizendo ali de forma sucinta no texto, eu estou tentando exemplificar para você entender que cada uma dessas posições assume personalizadamente, peculiarmente, de forma singularizada, uma etiqueta muito própria. Né? Tanto no que diz respeito a receber o amor, vamos dizer assim, né? E retribuir esse amor para a outra posição. Esposo e esposa, existe toda uma regra, um normativo, uma etiqueta de comportamento em relação ao relacionamento do esposo em relação à esposa e vice-versa. Né? Dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Percebe? Né? Tá claro isso? Você observando dentro desse esquema, o que ele está dizendo é isso ali, que a norma de comportamento, essa ética de uma pessoa que ocupa uma posição na base de 4 posições está direcionada para um objetivo. Só que como nessa estrutura, né, aí vamos botar ele desse jeito aqui, cada posição vai ter sempre 3 parceiros objetos, a gente já enfatizou isso, né? É um dos 3 pontos que a gente mencionou lá como fundamentais, né, são os ingredientes essenciais e fundamentais para o estabelecimento da teoria da ética do pensamento e unificação. Então, cada uma dessas posições vai ter 3 parceiros objetos. Então, ele observa os 3 parceiros objetos. Então, essa ética é direcionada, peculiar, singular, única, né, de uma maneira única, dessa posição para as suas 3 posições objeto. E isso vai rotacionar em todas as 4 posições, né? Vamos colocar essa posição, agora vamos colocar essa aqui, e aí vai, né? Nós vamos fazendo esse giro, e aí você vai observando que ali estão as 12 direções, 12 formas de comportamento, 12 regras, né? Específicas, singularizadas, personalizadas, peculiarizadas para cada uma das posições dentro dessa estrutura. E aí tá o pulo do gato, porque esse modelo, essa estrutura base de 4 familiar, base de 4 posições familiar, ela é tão importante, por quê? Por que nós estamos enfatizando tanto? Porque é aqui, nessa estrutura, nesse modelo, que a gente pratica esse laboratório, exercitando, experimentando, praticando relacionamentos que vão nos habilitar a viver em sociedade, porque depois nas esferas, nos escopos mais ampliados da vida humana, nos relacionamentos, o que vai ser demandado de nós? Nós sempre vamos estar em relação a alguém acima de nós, lateralmente, e essas relações nesse ordenamento vertical e horizontal, a gente já praticou, a gente já conhece como é que é uma boa relação, uma relação ética, de entendimento, de relacionamento humano. Então as relações humanas nos demais escopos da sociedade deveriam ir muito bem, desde que a família estivesse indo muito bem. Mas, haja visto que a família ainda está passando aí por alguns percalços, né, na sua constituição, na sua elaboração, no seu próprio autoentendimento, por conseguinte, o que vem na sequência na vida humana, nos relacionamentos sociais, vai gerar o quê? Conflito.
né? Disputas, divergência, enfim, né? Já falamos bastante sobre isso, não vou me estender. É só uma exemplificaçãozinha, né? Toda essa argumentação é para exemplificar esse primeiro parágrafo aí, né? A gente, de forma esquemática, poder entender a importância da família no que diz respeito a se construir uma estrutura normativa que vai permitir que o nosso comportamento seja bom, que as relações humanas sejam boas, que nós possamos definitiva e verdadeiramente nos conceituarmos, né, na nossa autoconcepção como pessoas boas, porque eu sei qual é a minha posição em relação a você e como eu devo me portar em relação a você, seja dando, seja recebendo. Qualquer coisa que seja, uma informação, um trabalho que a gente, numa relação de uma companhia, uma informação numa relação acadêmica, um bem ou dinheiro ali numa relação econômica, comercial, percebe, né? A gente não vai voltar toda essa exemplificação para não ficar muito cansativo, mas aqui é muito importante e eu vou enfatizar o conceito. O conceito é que nós precisamos, e a gente já falou isso na aula anterior, o livro fala isso bem claramente, nós precisamos de uma nova concepção, um novo pensamento sobre ética. E aí os conceitos estão aí. Lembra que nós falamos os 3 ingredientes na aula passada? E aqui a gente está fortalecendo e comprovando a efetividade, a eficácia desse conceito de uma forma prática, de uma forma pragmática, beleza? Então vamos lá, para a gente fechar esse ponto aí. Então, portanto, ética é estabelecida no contexto de uma posição específica de acordo com a ordem do amor. Ficou claro ali o exemplo que eu dei? Espero que tenha ficado, tá? Se não ficou, recorre ao livro, tá? Eu tentei, me esmerei aqui, né? Você viu aí que eu me esmerei para exemplificar essa afirmação, né? Isso significa que ética não pode ser estabelecida separada desta ordem. Ordem. Aonde tem desordem, não tem ética. A ética é boa para mim, ela atende os meus interesses, porque o ordenamento é todo mundo quer mandar e ninguém quer obedecer. Então, aí qual é a ética disso? Eu quero me dar bem. Então, qual é a ética dos relacionamentos? Não existe ordem, não existe o respeito, não existe, entendeu? Percebe? Então, toda essa enrolação é para você copiar. Eu não grifei, mas é um conceito, né? Não tem como se estabelecer ética sem ordem, sem uma estrutura bem definida, modelada naquilo que Deus estabeleceu como uma estrutura estável. Tá aí a base 4 posições, ela tem uma estrutura bem equilibrada, entendeu? Então, por que a gente vai querer ficar inventando moda? Né? Tá pronto, é só pegar o modelo e aplicar. Mas enfim, atualmente, numa família, a ordem entre pais e filhos, esposo, esposa, irmãos, irmãs, frequentemente é negligenciada, ignorada, superada, é coisa do passado, coisa antiquada, né? Não, isso daí não precisa mais, né? Isso daí é coisa lá dos antigos, né? Isso é coisa de religião, né? Normalmente é assim que se fala, essas tradições aí são coisas de religião ou coisas de pessoas mais velhas, né? Que viveram no século passado e tal. Como resultado, a família se torna desordenada e disfuncional. Qualquer semelhança com fatos, né, observáveis na sociedade atual seria mera coincidência. Né? Esta é a principal causa do colapso da ordem social. A família, a qual originalmente deveria ser a mesma base da ordem social, ao invés se tornou o ponto de início desse colapso, dessa confusão, desse caos no ordenamento social. Outra causa importante que eu trouxe aqui como argumento aí que eu achei importante reiterar, né, e depois você se debruça e estuda mais um pouco sobre isso, é com relação à sociedade estar sendo inundada por uma cultura sensual do sexo provocada pelos meios de comunicação. Então hoje a gente observa, estou abrindo um parênteses aí, a banalização e a sensualização cada vez mais precoce, né, dos jovens, das crianças, e todas as informações que são aí compartilhadas, elas se usam muito desse aspecto sensual, né, ou então pelo menos dando ali uma conceituação sensualizada, né, dando uma segunda intenção ali nas afirmações. E a gente observa isso na venda de produtos, né? E produtos alimentícios, vestuário, né? Tecnologia, né? Você vai comprar um carro, vai numa feira de automóvel. Por que tem aquelas mulheres, né? Modelos muito bonitas ao lado dos carros? Você foi vender o carro, né? Mas por que né? Percebe que você nunca pensou sobre isso? Percebe que é uma questão que está sendo pontuada, está sendo martelada, que está ali exatamente fazendo com que esse conceito sobre ética
principalmente no que diz respeito, fundamentalmente no que diz respeito à relação homem e mulher, né? O aspecto sexual, ele está banalizado, ele está vulgarizado, e ele tem um objetivo, e o objetivo tem sido alcançado, que é enfraquecer valores da família, desqualificar o modelo familiar como modelo referencial, e inclusive são apresentados hoje, né, na nossa sociedade inúmeros outros modelos de família, né, como opção, né, para aqueles que, né, não estão muito, né, não querem mais ficar naquele modelo quadrado, cafona ali, meio, né, formatado, meio que parece que é enlatado, todo mundo é igual, não, eu quero ser diferente, né. Então, atualmente, o senso de sacralidade do sexo foi quase perdido e o sexo se tornou degradado quase à beira do irreconhecível. E a gente já comentou alguma coisa sobre isso em aulas anteriores, né? Principalmente quando a gente fala lá sobre homem e mulher no que diz respeito aos aspectos de Yang e Yin, lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Talvez eu não tenha me aprofundado tanto por causa do tempinho que a gente define para as aulas, mas basicamente é um tema muito importante que demanda um estudo mais pormenorizado. E aí eu até recomendaria e referenciaria o estudo do capítulo 2 lá do livro Exposição do Princípio Divino, do reverendo Dr. Samyamun. É a parte teológica ali. Eu acho importante você dar uma estudada ali para melhor entendimento desses argumentos que a gente está fazendo aqui, né? Então, o que é necessário atualmente é uma nova visão de valor que possa trazer a família de volta à sua posição original. Tal visão de valor deve ser capaz de restabelecer a ordem adequada no amor e a ordem adequada no sexo. Esta é uma razão pela qual a teoria da ética da unificação é apresentada. Então, percebe? Por quê? Porque como eu posso conceituar uma pessoa como uma pessoa boa, ou uma pessoa que pratica o bem, se, por exemplo, ela tem problemas sérios, complexos na sua relação conjugal, né? Ou então na sua relação com os seus pais, ou até mesmo com os seus filhos, enfim. Então, como a gente, não, mas ele faz caridade, não, ele ajuda, ele... Mas como vai a família? Né? A pessoa vai responder, vai bem, obrigado. Né? Quão bem, quão boa, quão ética, quão enquadrada nessa concepção de ética aí que a gente está levantando e vai continuar levantando nessa e nas próximas aulas, a gente realmente está embasando para nos tornarmos, ou pelo menos nos conceituarmos, né, nos autodefinirmos como pessoas boas, pessoas que praticam o bem. Bom questionamento, né? Fica aí a questão. Vamos lá, vamos seguir aí na nossa sequência. Então vamos falar um pouquinho aqui resumidamente sobre ética e moralidade e a forma do céu. Eu mencionei um pouco sobre isso em aulas anteriores, quando falamos, por exemplo, lá em ontologia, uma teoria do ser, e também mencionei alguma coisa aí sucintamente lá na teoria da natureza humana original, né? O que seria essa forma do céu? É um comportamento regido por normativos e dogmas religiosos. Né? Eu já falei, né? Tira essa premissa da sua cabeça, ela é equivocada e em nenhum momento o pensamento de unificação transita por esse caminho, né? De defesa denominacional ou defesa de igreja, de doutrinas ou de dogmas. Né? Então o ser humano é um ser substancial que integra o universo, isto é, um microcosmo miniaturizando o universo. E a gente já fez várias analogias, principalmente lá no segundo capítulo, Ontologia. E a família é um sistema também microscópico, microcósmico, né, miniaturizando o sistema macrocósmico, né, ou o sistema do universo. A lei que interpenetra todo o universo é a lei que a gente chama de forma do céu. Né? Mas o universo funciona? Funciona. Né? O universo não está com fichinha ou matrícula ou inscrição feita em nenhuma denominação religiosa. Não. Forma do céu é porque é um regulamento que permite que as coisas funcionem de forma suave, redonda e harmoniosa. A gente estudou isso, lembra? Lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, falando sobre ação, dar e receber. Né? Não lembra? Está lá disponível, assiste lá, tá? Então esse funcionamento no universo vai muito bem, obrigado. Mas quando entra nas relações humanas, não vai muito bem não, né? Tá bastante complicado, né? Guerras, conflitos, disputas, né? Divisões, enfim, né? São exemplos que a gente iria longe, não é o objetivo aqui, né? A gente já exemplificou isso em outras aulas, né? Então, o que a gente também chamou lá, né, quando aplicamos no estudo da imagem original e também na teoria da natureza humana original sobre razão-lei. Lembra desse conceito? Sucintamente, né? Não vou voltar toda a explicação para não ficar muito longa essa aula, né? Mas ali é basicamente a questão de Sun San interno, Ryun San interno.
Intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. Razão e lei. Essa interação permitindo esse funcionamento onde a gente vai começar a buscar os valores de verdade, bem e beleza, ou o belo, né? Beleza? Só um parênteses, não vou me estender nessa discussão, tá? Deste modo, a norma para a vida familiar, ou ética, é a manifestação numa forma miniatura da forma do céu, ou esse conjunto mais amplo, mais universalizado, chamado razão-lei. Portanto, a norma familiar é exatamente a forma do céu, dentro do escopo condensado da família. Então, se funciona bem no universo, por que é que não funciona bem na família? Por que que essa estrutura que você estabelece na sua casa com os seus familiares, seja em que posição você ocupe nesse modelo, né? Avós, pai, mãe, ou filhos, esposo, esposa, enfim, qual é a posição que você ocupa? Você tem sido aí, na posição que você ocupa, um bom ocupante dessa posição? As regras, a etiqueta, o comportamento, a ética que você adotou como modelo de vida, de comportamento de vida, está adequado? Porque senão, essa base, ela se quebra, ela se rompe. Não há, né, essa complementariedade, ela não vai funcionar de forma redonda, suave e harmoniosa. Não vai. Vai ter conflito, vai ter aresta, vai ter ali, vai friccionar, vai esquentar, o tempo vai fechar, enfim, né? São algumas exemplificações aí para ilustrar como é importante, né, essa afirmação aí. Eu grifei, deixei o tempo hábil, né, estou dando uma enroladinha aqui para você copiar. A norma familiar, essa etiqueta que nós precisamos encontrar, esse modelo de família que a gente precisa implementar de forma modelar, de forma exemplar, de forma a ser replicada e copiada, né, porque funciona. Na natureza, as relações funcionam. Existem peculiaridades? Existe, porque a forma como a Lua gira em torno da Terra certamente é diferente das outras luas que giram em torno dos outros planetas do nosso sistema solar. Até porque a constituição de cada uma dessas luas, e até mesmo desses próprios planetas, são peculiares, são únicas, são singulares. Então, as regras universais têm que estarem aplicadas, precisam estar aplicadas de forma individualizada em cada estrutura familiar. A minha família tem que ser exatamente igual à sua? Não. Que hora que o povo acorda? Que hora que o pessoal almoça? Que tipo de alimentação eles comem no café da manhã? Nossa, né? No nosso país isso já é muito diversificado. Imagina comparar com outras culturas de outras nações. Mas o modelo geral, universal, de posições, de funcionamento, isso não tem como mudar. Não dá para você ficar querendo inventar moda, não. Né? As coisas individualizáveis são individualizadas, e isso é bacana, isso é legal. É você, por exemplo, com a sua família, visitar uma outra família e ver que ali é coisa diferente, que eles têm hábitos diferentes, que eles têm rotinas diferentes, que eles têm peculiaridades nas relações que são próprias de cada família por causa da individualidade de cada ser. Percebe? Mas o geral, a forma do céu, a ética, essa norma exemplar de família tem que ser estabelecida, precisa ser condensada nesse modelo familiar que precisa ser depois replicado, ok? Eu estou tentando enfatizar a importância, né, no pouco tempo que a gente define para essas aulinhas, mas se eu não estiver sendo eficiente, por favor, depois pega o livro, se debruça lá, porque o livro explica isso bem detalhadamente, tá bom? Então, tal como podemos encontrar ordem vertical no universo e ordem horizontal, assim também na família a gente encontra essa mesma estrutura de ordem vertical e ordem horizontal, e a gente tem aí um exemplo muito simples, né? Os avós e os netos, ou os pais e os filhos, irmãos entre si, às vezes irmão mais velho com o irmão mais novo, o esposo e a esposa, mas às vezes tem essa relativização das posições sujeito-objeto de acordo com a circunstância, né? Lembra, né? A gente já falou sobre isso, não vou voltar a toda essa exemplificação, né? A gente já discutiu bastante isso, principalmente lá na teoria da natureza humana original. Então esse ordenamento, eu creio que nesse momento eu não preciso me alongar muito aqui, porque a gente já criou bastante argumentos e informações que depois aí você mesmo nas suas reflexões vai chegar a ideias até mais aprimoradas das que eu estou desenvolvendo aqui, né?
Então, as várias virtudes éticas correspondentes a esse ordenamento são virtudes verticais, tais como benevolência dos avós pelos pais, a piedade filial dos filhos em relação aos pais e os avós. As virtudes horizontais podem ter o amor conjugal de fidelidade e lealdade entre esposo e esposa, amor de irmãos e irmãs, que normalmente a gente reiteradamente chama de fraternidade, né? O amor fraternal aí, e o amor fraternal também dá essa oscilada, né? No que diz respeito ao sujeito e objeto, porque, por exemplo, são irmãos. Então eles estariam horizontalmente nos mesmos níveis, mas, por exemplo, é um irmão mais velho e um irmão mais novo, ou uma irmã mais velha e um irmão mais novo, ou uma irmã mais... Enfim, né, todas essas relativizações que a gente pode fazer aqui para mostrar que isso vai também adquirindo nuances muito peculiares em função do modelo específico, né, que a gente não vai ficar se aprofundando aqui agora. Então, todo corpo celeste no universo existe em determinada posição, formando uma base de 4 posições internas através de harmoniosa dar e receber entre os elementos sujeito e objeto dentro de cada ser, e da mesma forma, internamente, um ser humano também vai estabelecer, vai criar uma harmoniosa ação dar e receber dentro de sua estrutura ali entre mente física e mente espiritual, né, assumindo as posições sujeito, mente espiritual e objeto, mente física, né, o ordenamento correto, formando assim uma base de 4 posições internas. Então a norma de comportamento na formação dessa base de 4 posições internas é o que a gente falou ali, moralidade. É esse regulamento, essa ética individual de comportamento. É desnecessário dizer então que a ação dar e receber entre mente espiritual e mente física deve estar centrada no coração de Deus e no propósito de criação. Já mencionei isso nessa aula mesmo e já falei com tantas outras, né? O alinhamento, a conexão, a sintonia com o dial de Deus, né? Você estar ali conectado, sendo, né? Aí eu vou até plagiar, né? Jesus há 2000 anos disse, né? Quem vê a mim vê ao Pai. Ah, mas então ele é Deus? Não, pô, mas dá as devidas proporções. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas a conexão ali, né? A sintonia do dial de Jesus estava tão justinho ali, alinhado com Deus, que ele pôde afirmar aquilo tranquilamente, de forma inquestionável, e quem questionou não entendeu, né? Porque é muito simples, aí a explicação é essa daí que ele estava falando, né? É essa conexão, uma pessoa totalmente alinhado, né? Sintonizado com o dial de Deus. Então, virtudes morais vão incluir aí virtudes como pureza, né? Aí são as virtudes individuais, tá? Virtudes, qualidades que o indivíduo que realmente se enquadra no conceito, neste conceito de moralidade à luz do pensamento e unificação, ele possui pureza, honestidade, justiça, temperança, coragem, sabedoria, autocontrole, resistência à independência, autoajuda, diligência, inocência e assim por diante. Eu creio que esses são aí os mais proeminentes que vem à memória aí, que o livro usou para exemplificar, mas você pode também fazer mais algumas reflexões, né? Então percebe a importância desses atributos que nós estamos falando? Ética e moralidade, sendo essa forma do céu, essa etiqueta de comportamento humano, individual e relacional, que é demandado para que a gente possa viver numa sociedade ética. Voltando naquela telinha da aula anterior que a gente falou lá, sociedade ética do futuro será uma sociedade composta por pessoas boas que praticam o bem. O que são pessoas boas? São pessoas que praticam ética e moralidade, alinhadas com o coração de Deus, incorporando, primeira bênção, né? Me tornando uma pessoa de caráter. E aí, na segunda bênção, bons relacionamentos na estrutura do modelo da base de 4 posições familiar. Nossa Senhora, né? Foi um conceito legal, né? Deu uma melhorada aí. Na verdade, foi uma revisão de tudo aquilo que a gente está falando, né? Inclusive, já falamos em aulas anteriores, na aula anterior especificamente, né? E aí, então, agora para a gente ir fechando aqui esse ponto sobre ética e moralidade, o livro fala sobre ética social como uma extensão da ética familiar, né? Eu já fiz algumas alusões, então não vou me estender muito aqui. Vamos aí ao texto e a gente vai fazendo algum comentário se você sentir que é necessário. Vamos lá. A partir da perspectiva do pensamento de unificação, então, os relacionamentos humanos no escopo mais amplo da sociedade, aí entenda, né? Trabalho, escola, relacionamento no trânsito, quando eu estou dirigindo, quando eu vou no mercado, quando eu vou no banco, quando eu estou na escola, estou na faculdade, e as posições vão variando também, né? Eu sou aluno, eu sou professor, eu sou um empregado, eu sou chefe, eu sou o patrão, eu sou o dono da empresa, eu sou o comprador, eu sou o vendedor, eu sou o motorista, eu sou o passageiro, percebe? Todas as relações humanas impõem uma posição que, analogamente, eu consigo
recorrer muito facilmente àquele modelito básico lá, né, da estrutura da base de 4 posições familiar, né? É aquele modelinho básico que a gente vai recorrer e que, inclusive, né, lá no capítulo, na aula anterior, quando começamos a falar sobre esse capítulo de ética, ele fala, né? Um dos ingredientes fundamentais é, primeiro, o coração e amor de Deus, né? É o ponto fundamental. Segundo, a base de 4 posições familiares. E terceiro ponto, aquela estrutura no modelo ali dos 3 parceiros objetos, né? A forma de se relacionar com eles. Beleza? Então vamos lá. Então são simplesmente uma extensão dos relacionamentos conduzidos entre membros da família no lar. Por exemplo, aí ele vai citar alguns exemplos que certamente eu já mencionei aqui, né? Os relacionamentos onde as idades das pessoas diferem em cerca de 30 anos ou mais, o indivíduo sênior deve amar a pessoa mais jovem como se fosse seu filho, sobrinho, enfim, né? Percebe? Você consegue facilmente fazer essa analogia com a estrutura familiar e depois viver lá nas outras relações, nos escopos maiores, no modelito, né? Naquele modelo experimentado, desenvolvido, aprimorado, aperfeiçoado, na base de 4 posições familiar. Beleza? Simples assim. Né? Mas vamos lá, nos exemplos seguintes ali, ó. Se a diferença de idade é 10 anos ou menos, a pessoa mais velha deveria amar a pessoa mais jovem como um irmão ou uma irmã mais jovem. E a pessoa mais jovem deveria respeitar a pessoa mais velha, sendo ali numa posição semelhante a um irmão ou uma irmã mais velho. Alguma complexidade nisso? Qual é a dificuldade de entender isso? É muito complexo? Nossa, o Pensamento e Unificação é um livro muito acadêmico. Mas os exemplos aqui são simples, né? Não vou falar simplórios porque não quero empobrecer o conteúdo é fantástico. Mas são exemplos muito simples, corriqueiros, cotidianos, que a gente sequer se dá o trabalho de observar no nosso dia a dia. Então, a partir desse ponto de vista, a ética familiar é a base de todas as éticas. Ah, não, eu tenho uma empresa lá que tem 70 mil, 100 mil funcionários, uma empresa, um grupo empresarial. Então, lá nós criamos, é diferente, nós temos lá a ética corporativa, né? Todo mundo fala isso no mundo empresarial. É a ética corporativa. Alguma diferença? E alguma informação melhor e mais eficiente do que esse modelinho que a gente praticou em casa na ética familiar? Ah, não, mas nós temos lá na política, a ética na política. Inclusive existem regulamentos dentro da Assembleia, seja ela estadual, seja ela federal, na Câmara dos Vereadores existe o regimento ali, né, todos os regulamentos de comportamento, existe a ética. Tem alguma variação e precisa realmente colocar tanta coisa ali que vá muito além daquilo que a gente já praticou e experimentou dentro de casa com os nossos familiares, no modelo da família? Então, em resumo, né, algumas exemplificações aí, né, para você entender que a ética familiar, se ela for aplicada na sociedade, ela se torna uma ética social. Numa empresa, corporativa. Na política, na medicina, no hospital, é uma ética hospitalar, enfim. A palavra que vem depois da ética, você vai enquadrando em todos os ambientes, né? No futebol, lá dentro de campo, existe a ética, né, esportiva, enfim, percebe? Todas elas, na verdade, são o que está escrito ali, uma extensão, uma extrapolação do modelo familiar no escopo maior, seja ele qual for, seja o ambiente que for. Né? Então, se aplicada a corporações, ela se torna ética corporativa, ao Estado, uma ética de Estado, e aí sucessivamente os 38 exemplos que a gente tentou dar aí para ilustrar. Então aí eu coloquei um parênteses aqui que eu acho importante, né, para a gente fechar essa parte aí sobre ética e moralidade, que eu gostaria de falar sobre problemas do mundo atual, né, mais na questão mais explodida aí, né, na esfera mundial mesmo. Então peguei um trechinho ali para a gente fazer um pequeno comentário aqui para não se estender. Passou mais de 200 anos desde que o capitalismo industrial emergiu. Durante todo esse período de tempo, as relações trabalho e capital têm sido um problema constante, isso dentro do capitalismo. Pode-se até dizer que Marx e Lenin apareceram somente para o propósito de resolver esse problema específico, que eles tentaram através de sua teoria da revolução violenta. Ou seja, um parênteses aqui, as críticas ao modelo econômico e a forma como era a relação capital-trabalho na época de Marx e na época de Lenin, as reclamações, as acusações, as reivindicações
eram justas, né? É preciso contextualizar isso de forma clara, né? Hoje é bem diferente, né? Tem problemas? Tem problemas, sim. Ainda é alvo? Continua sendo alvo, né? Ainda esses probleminhas continuam sendo alvo de crítica. Mas percebe, né? A gente tem que também contextualizar para não simplesmente ser partidário de um lado contra o outro, sem analisar, né? A gente tem que dar o direito de resposta para ambos os lados, né? Então, no final, a sua tentativa provou ser um completo fracasso. Ok, né? Toda aquela justificativa que a gente falou, por exemplo, sobre dialética, a gente já discutiu uma aulinha sobre isso, a gente já falou sobre a proposição aí na teoria da educação, quando eles falam sobre a fomentação de um indivíduo para a revolução mesmo, né? Revolução violenta, inclusive, né? Então, percebe que a argumentação, ela empobreceu, ela fracassou, ela se tornou fragilizada na sua metodologia, né? Além disso, o comunismo está declinando em âmbito mundial. Isso também é notório e é a posição da teoria da ética da unificação que, a fim de fornecer soluções fundamentais para os problemas da exploração e os problemas do trabalho e capital, primeiramente é preciso estabelecer a ética corporativa na base da ética familiar. Ou seja, está claro, né? Vamos colocar isso em poucas palavras. Basicamente, o que o pensamento de unificação está dizendo é que tanto o capitalismo como o comunismo fracassaram em criar uma boa relação entre capital e trabalho. Por quê? Né? Falta o que lá? Tal como falta em todas as outras dimensões que a gente falou, ética corporativa, ética esportiva, ética política, ética estatal, também na ética econômica, aí, nas relações capital e trabalho, a gente precisa aplicar um modelo da família, simples assim. Mas é só uma exemplificação, eu achei pertinente trazer esse exemplo aí, o livro menciona isso daí, para a gente fazer uma pontuação aí, né, ajudar a ilustrar na sua compreensão. E aí já finalizando essa aulinha de hoje, já vamos fazer a cena dos próximos capítulos. O próximo tema que a gente vai estudar ainda dentro do capítulo sobre ética, aí o item 3 que está na sua tela, ordem e igualdade. Outro ponto quando a gente fala sobre o bem, quando a gente fala sobre criação de pessoas boas, na formação de uma sociedade futura ética, não tem como a gente passar batido aí, né? O livro não faz isso e eu não vou fazer também, né? Nós vamos fazer uma aula específica discutindo sobre ordem e igualdade a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, olhando o que está acontecendo no mundo atual e como a gente vê e como a gente propõe. Beleza? Então, feito aí o nosso compromisso, já agradeço aí a sua audiência, já peço aí a sua curtida no vídeo, né? Deixa lá sempre, né, o joinha, um comentário, compartilha o vídeo, tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Então é isso, obrigado por enquanto e nos vemos lá. Até mais, tchau, tchau!